sou Marisabel, sou de Natal e fiz minha formação aqui em Natal mesmo, na Universidade de Potiguar. É uma universidade privada daqui de Natal. Como é que foi entrar na faculdade de medicina para você? Tipo, sempre foi um sonho? Como é que foi isso? Não era bem um sonho, mas era algo que eu gostava bastante, que eu me identificava, e aí passei 2 anos no cursinho e entrei na Universidade de Potiguar. Quais foram as suas principais dificuldades no início do curso de medicina? Tanto se adaptar aos estudos, né, no início, aquelas provas de anatomia, a questão de currículo também era tipo, todo mundo, tem que ter currículo, tem que ter currículo, tem que fazer. Eu achava que tinha que fazer tudo, assistir tudo que era aula. Onde é que entrou o currículo na sua vida? Assim, desde o início, porque era exatamente isso que eles diziam. Precisa de currículo, você precisa assistir aula, fazer curso. Eu achava que tinha que fazer tudo. Tinha que assistir aula, tinha que fazer curso, tinha que fazer monitoria. Algumas coisas eram importantes, sim. Hoje em dia eu vejo que várias coisas que eu fiz não contaram de nada. Quando é que você começou a investir no seu currículo? Eu comecei desde o início, mas depois eu vi o quanto era importante a questão de pesquisa, de publicar artigo, essas coisas, eu não tinha nada disso. Aí foi quando eu comecei a investir de verdade. E, Eu achava que, por exemplo, liga acadêmica, estágio, era muito mais importante do que as outras coisas. E era importante para a minha formação, mas não para a questão curricular, no final. tipo assim, quando você olhava pro teu currículo, o que é que você sentia? Era uma tristeza, eu ficava triste, eu ficava, meu Deus, eu não vou ser aprovada porque meu currículo é triste. E depois que você entrou no PPA, como é que foi isso? Aí eu comecei a investir mais em coisas que realmente importavam, por exemplo, eu fui atrás de um PIBIC, fui atrás de publicar artigo, de participar mais de congresso e publicar em congresso também. Foi mais essa questão científica que me acordou mais e a questão de saber o que era importante ou não para as provas também. E depois que você entrou no PPA, o que é que você já conseguiu de resultado no currículo? Eu consegui principalmente as questões científicas. Outras coisas assim que eu não vou fazer e tal, mas eu acabei fazendo. Questão da associação atlética, outras coisas assim menores, mas que acabavam contando também. E como ficou sua pontuação no currículo para residência? Bom, ficou muito boa. Existem uns pontos principais que cada banca pede e eu tinha esses pontos principais, então eu sabia que o currículo era uma coisa que ia me botar para frente e não ao contrário. E como foi prestar prova de residência com o seu currículo? Esse ano teve umas mudanças nas bancas, então não teve algumas segundas fases, segunda fase de prova prática, no caso. Então, várias provas que eu fiz, a segunda fase era exclusivamente o currículo. Então, era uma coisa que me deixava tranquila, não ao contrário, porque eu sabia que se eu tivesse, por exemplo, fora das vagas, eu podia estar dentro depois, ou ao contrário, eu tivesse dentro das vagas, eu podia me manter nas vagas com o meu currículo. E depois que tu prestou a prova, o que é que você já conseguiu de resultado para residência? Fui aprovada na Unicamp. Tem outras provas ainda para sair. Eu também desisti de fazer algumas outras que vão acontecer, que aconteceram agora, vão acontecer. Algumas têm segunda fase também, mas aí eu vou ficar pela Unicamp mesmo. Só na Unicamp, né? Só não ficar só pela Unicamp. Me fala, você foi aprovada com quanto na Unicamp? O currículo foi com 10. A nota prática, eu acho que foi 73. Quantas pessoas que tiraram a sua nota na prova objetiva ficaram para trás? Teve uma pessoa que tirou a mesma nota que eu na prova objetiva e no currículo tirou uma nota bem menor. Ela desceu 60 posições. Mesmo a pessoa ficou tipo em 80, alguma coisa assim. Só por causa do currículo, que o povo diz, 10% só, mas no final foi 60 posições. Caramba. E o que é que tu acha, Gabriel, desse pessoal que fala, não, o currículo é só 10%? Pois é, eu até tinha essa mentalidade também, até prestar a prova esse ano, e ver que não é bem assim, que não é tão fácil assim tirar 80% da nota. E mesmo você tirando 80% da nota, com a segunda fase sendo só análise do currículo, você fica naquela, será que eu vou entrar ou não? Porque, por exemplo, a nota de corte de clínica na USP esse ano foi 78%. Então, você fazer 80 para 78 não é tão diferente. Para o último colocado, por exemplo, não é tão diferente. Então, realmente, o que vai te botar para dentro ou não, no final vai ser o currículo. Dizer que você foi aprovada graças ao seu currículo. Me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Também 10, né? E realmente, quando eu vi a tua colocação lá, eu vi que você ficou em 21ª colocação e simplesmente uma pessoa que estava em 80 com a mesma nota. E tinha tirado, se eu não me engano, era 7,5 no currículo. Caiu pra caramba.
eu fiz para clínica, né? Então, para clínica, as notas são muito perto uma das outras. Por exemplo, sei lá, da minha posição para posição 80, foi uma questão de só de currículo. A nota foi a mesma da prova. E o que é que você achou mais impactante? Porque você disse para mim assim, não, eu só vi a importância do currículo agora com as provas. Eu vi tanto no meu caso, porque eu sabia que era uma coisa boa para mim, como eu vi colegas que talvez não sejam aprovados por causa do currículo. E fazendo, por exemplo, 87 no Enari, por exemplo, 87 é uma nota muito alta. E alguma coisa do currículo, o currículo não ser bom, então tirou, ou se não, diminui a chance da pessoa passar, enfim. E aí, Então, no final, conta para danado. Teve até uma prova a do ABC que eu acho que a maioria dos candidatos fizeram menos que 60 da prova. Eu não fiz essa prova. E aí a segunda fase é só análise do currículo. Então, o que vai te colocar para dentro basicamente vai ser análise do currículo, porque todo mundo ficou entre 50 a 60 questões. Então, no final das contas, esses 10% faz falta. Um bocado, hein? Exatamente. Porque imagina aí, você tem 5 vagas, você está em 10º, a segunda fase é só o currículo. Aí você vai ver o que vai te botar ou não para dentro, se é seu currículo ou não. Caramba. E você passou quantos anos estudando para essa prova que você fez agora? Eu terminei agora o curso. Terminei agora em 2023. Eu prestei. A primeira vez que eu prestei prova foi agora. Eu estudei esse ano. Então você passou um ano estudando. Já pensou tu ter que ficar agora um ano todinho estudando novamente por causa da nota de um currículo? A pessoa diz, ai, caramba, se eu fizesse mais uma questão. Mas na hora não é tão fácil assim fazer 80 na prova. E mesmo assim, o currículo tá contando bastante. Assim, qual foi a oportunidade que você nem imaginava que fosse ser possível e que o currículo ele simplesmente te colocou? PIBIC, a análise para conseguir a bolsa do PIBIC era por currículo. E eu consegui. E eu acredito que seja porque eu tinha alguns estágios nesse hospital junto com publicações quando eu fiz esse estágio. A análise pro PIBIC, a seleção, foi só pelo currículo. E você foi selecionada por causa Foi. disso. E aí o PIBIC contou bastante. É tipo uma peça-chave aí nessas análises de currículo da residência, é o PIBIC. E que você começou a prestar atenção depois que você fez o PPA. O que mais assim que o PPA abriu sua mente com relação a currículo? A questão de que você não precisa fazer tudo. Eu tinha muito isso, eu achava que precisava fazer tudo. Fiz inúmeros estágios durante a faculdade. Assim, me ajudou muito para a questão profissional, né? Para aprender, para desenvolvimento e tudo mais. Mas por questão do currículo, não. Teve até um momento que eu participei de uma liga, estudei para danado para uma liga, e o estágio não era essas coisas todas. E aí eu fiquei, caramba, será que eu fico só pelo papel, só para ter o certificado de que eu fiz isso, porque eu não estou aprendendo nada aqui. E aí eu decidi sair porque eu vi que era só ia estar ficando por causa de um certificado. E que no final não contava tanto. Eu já participava de 2 ligas, inclusive. E, Bebel, deixa eu te perguntar, quanto tempo levou para você obter esse resultado de nota 10 na análise da Unicamp? Não, foi a construção durante todo o formação acadêmica. Nos primeiros anos eu fiz monitoria. Nos primeiros anos, assim, no terceiro e quarto ano do curso, eu acho. Segundo ano eu fiz monitoria e fiz as ligas acadêmicas também. Eu terminei tudo basicamente quando eu entrei no internato. O PIBIC eu ainda fiquei mais tempo porque sabia que era importante, já entrei tarde no PIBIC, mas realmente era uma coisa que me tomava tempo e tudo mais. Então, quando chegou esse ano, que era a preparação de prova, eu quis sair de tudo e fiz o que poderia ser feito. E você teve a tranquilidade de sair porque já sabia quanto é que você estava no seu currículo. Exatamente. E eu participei de 2 PIBICs. Eu, dentro desse PIBIC, fui convidada de outra equipe no mesmo hospital. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrou no PPA quando você estava em qual período? Tava, acho que no terceiro ano, segundo ano. Eu já tinha participado de um monte de aula, de um monte de coisa assim que não serviu para nada. E aí, quando entrou no PPA, tu tirou fundo, saiu tirando tudo. Foi. E aí foi quando eu estudei a questão de publicar também, que eu era a maior questão da gente como estudante, era como é que a gente vai publicar, como é que faz isso? Não sabia de nada. A gente até escreveu no início do curso alguma coisa, mas péssimo, péssimo. Aí foi quando eu entrei no PPPA, aprendi sobre
os tipos de arquivos, coisa até básica hoje em dia que eu vejo que eu não sabia. Então, tu entrou no PPA sem saber de Foi. nada. Saber de nada de currículo, de pesquisa, absolutamente nada. Aham, exatamente. E aí, deixa eu só ver entender, você entrou no segundo, do segundo por terceiro ano da faculdade de medicina e ficou terceiro, quarto, aí deixou do último período para poder só estudar para residência. Foi, exato. No último período, no último ano eu não fiz nada. Nada para. Eu fiz uma prova de inglês, mas eu não estudei, não fiz nada. Eu fiz, só fui com a cara lavada mesmo e fiz. Mas vamos ver o que vai acontecer. Foi, deu certo. E perguntar, se você fosse voltar um tempo atrás e fosse aconselhar uma pessoa que está entrando no primeiro período da faculdade de medicina agora, qual conselho você deixaria para ela? Sobre essa questão de currículo, vejo os editais. Eu antes pensava, mas que edital? Eu nem sei que prova eu vou prestar, nem sei o que eu vou prestar, para quê. Veja os editais da sua cidade, de escolas grandes, e veja o que eles cobram, porque eles basicamente têm vários pontos em comum, e aí é o que você pode investir desde o começo. Por exemplo, monitoria é um ponto em comum em todos, publicação, o PIBIC, participação em representação estudantil. Então, são coisas que você pode ir construindo desde o início, porque no final você não quer mais saber disso, não. Você não quer mais participar de pesquisa, você não quer mais participar de grêmio estudantil. Você só quer se dedicar para a prova, o que é válido também. No início, você não tem muito estágio para participar, não tem muita liga para participar. Esse é o momento de participar de monitoria, de PIBIC, de publicação, porque depois você quer investir em estágio, em liga, em coisas que você vá para a prática mesmo. Tem muitas pessoas que me procuram quando está no internato para preparar o currículo. Você teve alguns amigos seus durante esse ano que prepararam o currículo durante o internato? Vários. Eles tentaram recuperar algumas coisas que podiam recuperar, por exemplo, o PIBIC já era difícil até para conseguir, para ter tempo. O próprio hospital daqui que pediu o PIBIC, ele pedia pessoas com disponibilidade. Então já era uma coisa difícil de se conseguir. Então eles tentaram, por exemplo, uma prova de inglês, de certificado em inglês. Não foi o TOEFL, não foi o Cambridge, não foram esses. Eles não se dedicaram a isso. Uhum. Publicação em congresso também, apresentação em congresso. Até um tempo desse, antes das provas, eles estavam indo. Monitoria mesmo, eles ainda se dedicaram à monitoria nessa reta final. Você foi construindo o seu currículo ao longo do período da faculdade de medicina e você foi vendo pessoas que não quiseram simplesmente investir no currículo. Uhum. Como é que hoje, tipo assim, essas pessoas chegam e olham para você, elas se arrependem de não ter feito isso? Demais. A minha dupla de faculdade, ela se arrepende muito. O currículo dela não é um dos mais altos. E ela sempre diz: Meu Deus, eu sempre achei uma besteira monitoria, sempre achei uma besteira publicação. Ela tentou o PIBIC e não conseguiu, porque exatamente não tinha nenhuma publicação, ela não tinha nada no currículo dela. Então ela achava uma besteira no início. E aí, agora ela diz: Caramba, eu me arrependo mais. Ela até, agora que a gente se forma, ela até pensa: se eu pudesse, eu entraria no PIBIC, se for possível, se eu puder, o que eu puder fazer agora eu faço, porque ela vê o quanto é importante, ela quer uma especialidade super concorrida também. Então ela tirou 80, ela acertou 87% do Enare e mesmo assim não vai passar por causa do currículo. Ela tá assim, para não, talvez não passe, talvez passe, mas tá lá no limite, porque além da questão curricular, tem a questão da cota, dos 10% também. Sim, das bonificações do programa mais. Ah, é verdade. Tem cota, tem a conta para negros, deficientes e o programa. Mas Eita, não tinha contato com se isso. eu tivesse um artigo publicado, já mudaria totalmente minha posição. Ela mesma disse, se eu tivesse pelo menos um artigo publicado, já mudaria totalmente minha posição. Para uma coisa que poderia ter feito desde o início é muito doloroso, né, pô? Eu sabia que era importante, mas agora, com a questão das provas, que eu realmente estou vendo o quão faz diferença. Porque eu sabia que era importante, mas achava que era uns 10%. Mas agora que eu estou vendo as listas saindo, como é que é a diferença das notas, eu consigo ver que realmente faz diferença. Então você realmente. Agora você pode dizer, 100% de certeza, que vale a pena investir no currículo durante a faculdade de medicina. Exatamente. Tipo, antes eu sabia, não, tinha que investir e tal, mas eu pensava, por exemplo, não, fulaninho tem um currículo ruim, mas vai passar, não tem isso não. Ele vai fazer muito bem na prova, vai muito bem na prova. Mas não é tão simples assim.
Não é só dizer que vai acertar 80% da prova e que vai acertar. Exatamente. Durante o seu ano da faculdade de medicina, você tem ali seu percentual de acertos na plataforma. Só fala se você ficar confortável, assim, porque você tem um percentual de acertos na plataforma, você tem um percentual de acertos real. Você tem noção, tipo, o quão foi diferente o seu percentual de acertos na plataforma para o que realmente aconteceu? Bom, o meu foi até parecido. Eu me mantive constante nas provas, nessas provas de residência, né? Meu percentual de acerto mesmo, né? Nas Uhum, provas. sim. Constante, não fui excelente nas provas, mas não fui mal. Eu fiquei em torno de 70% a 75% em todas as provas que eu fiz. Caramba, que Então, massa. assim, em casa, uma vez ou outra, eu conseguia 80% nas provas, mas fazendo é bem diferente, fazendo as provas. E eu vejo que geralmente o pessoal às vezes se dá muito bem em uma prova, às vezes se dá muito mal em outra, mas o meu caso foi diferente. Eu me mantive constante em todas. Graças a Deus, né? É uma coisa boa isso aí. Porque É, assim, eu tenho certeza, porque quem fala que 10% não conta, com certeza são pessoas que não fizeram prova de residência médica ainda. Eu tenho 100% de certeza que foram pessoas que não passaram por essa experiência de uhum, você fazer a prova e sair seu nome na lista e você ver que, tipo, você simplesmente disparou na frente da concorrência. Porque, tipo, você poderia ter sido a pessoa que ficou lá em 80 e exatamente, não a pessoa que foi aprovada. exatamente. E aí eu ficaria, caramba, será que eu vou ser chamada ou não? 80 para 32 vagas é bem diferente. Na sua faculdade, tinha muitas oportunidades de você crescer o currículo? Tinha monitoria, tinha projeto de extensão, não tinha muita questão científica. O PIB que a gente teve que ir atrás, mas em outro hospital, no mesmo lugar, aqui em Natal, que incentiva muito a questão científica. E aí, os estágios também, a gente sempre ficava atrás de publicação, de um relato de casa, alguma coisa assim. Mas a gente via que tinha que partir da gente. Não era muito dos professores ou dos tutores, era muito da gente. Vai ter tal congresso, a gente queria participar, você tem algum caso legal, ou a gente pensou em tal ideia e queria mandar, o que o senhor acha, enfim. E aí a faculdade vi que a minha penou mais nisso, na questão científica. Entendi. Então você teve que buscar muitas coisas por fora. E sim, por exemplo, estágios e a questão científica, sim. E o PIBIC, publicação. Entendi. Você chegou a produzir com pessoas de outros períodos da faculdade de medicina? A gente sempre formava grupo entre a gente. Eu Uhum. fiquei mais com o pessoal do PIBIC mesmo. E pela questão de congressos e tudo mais, a gente publicava muito nos grupos dos estágios que a gente estava. Ah, Realmente, entendi. tinha pessoas de outros períodos, mas era no estágio que a gente estava participando, por exemplo. Entendi. Mas, tipo assim, produzir com pessoas de períodos diferentes, você acha que isso trouxe uma pessoa que está do primeiro período consegue já começar a crescer o Consegue, currículo? eu só não tive muita experiência Sim, com isso, porque as formas que eu publiquei foram com grupos fechados. Assim, foi com o meu grupo da faculdade, com o grupo do estágio que eu estava rodando, com o grupo do PIBIC. Tinha outras pessoas de outros períodos, mas que estavam ali dentro daquele grupo. o que é que mais o PPA te contribuiu dentro dessa trajetória de estar presente no PIBIC, de fazer as produções? O que é que você acha que foi realmente o diferencial do programa? Bom, foi o acompanhamento, assim, de me ensinar sobre pesquisa, que eu não sabia nada. Reiterar essa questão do que você não precisa fazer tudo, Uhum. até porque fazer tudo. Publicação e PIBIC são coisas super importantes que o povo não gosta de fazer. Eu mesmo acho chato, mas eu sei que é necessário. E as pessoas não sabem que é necessário, mas não querem fazer. E no Porque acham final, que que é não, o quê? que é coisa pequena, que assim não vai fazer diferença. E o que é que você acha? Pelo que a gente tá vendo aqui, faz diferença para danado. Na Unicamp valia 1,5 o PIBIC de 10. Poxa vida. No final das contas, todo mundo volta arrependido querendo fazer. E no PIBIC tinha só um ponto que eu acho interessante comentar, é que o que eu ensino aqui também serve para estudantes de medicina do Brasil inteiro e também de outras áreas da saúde. E o Uhum, PIBIC que você fazia lá na Liga contra o Câncer, não era? uhum. Era com só a medicina ou tinha outras áreas?
Tinha outras áreas. Inclusive, minha dupla era uma pessoa da farmácia. E como é que você organizava para conciliar sua rotina na faculdade de medicina em conjunto com a construção do seu currículo? E a parte mais difícil foi essa questão dos últimos anos. Porque, exatamente, eu deixei muita coisa para os últimos anos. Então, tinha projeto de extensão, tinha monitoria, tinha estudar para as ligas que eu queria participar. E teve um plus que teve a pandemia nesse meio, então a gente não pôde participar de ligas, de estágios nesse tempo. E aí ficou tudo para cima da hora, para depois da pandemia, que foi o quê? O sétimo, oitavo período da gente. E aí foi um caos esse ano, mas eu sabia que eu precisava participar daquilo, daquelas coisas que eu estava participando, da monitoria, projeto de extensão, do PIBIC, das ligas. Então, assim, pelo que eu entendi, tipo assim, você foi fazendo as coisas porque tinha que ser feito, mas tinha coisas que realmente você não gostava de estar ali fazendo, mas você fez. Exato. O PIBIC mesmo não é algo, não é muito minha área, não. Mas foi interessante, foi bom para aprender e eu sei que é importante tanto para a questão acadêmica como para o meu desenvolvimento como profissional também. Eu tenho que saber ler artigo, tenho que saber fazer artigo, na residência também é importante, dentro da residência, não só para prova, para aprovação. Entendi. No seu segundo ano você não sabia de nada de currículo nem de pesquisa. E assim, o que é que mais depois que você começou a publicar, crescer o currículo, as pessoas começaram a te perguntar, a te procurar, algo assim? O povo achava que eu era super experiente em produzir. Em produzir. Eu produzi muito no início, resumo para congresso. Eu peguei mais experiência em artigo, produção de artigo, dentro do PIBIC, que aí tinha ajuda. Meu primeiro artigo publicado foi uma revisão Ai, sistemática. meu Deus do céu. E aí o pessoal perguntava, aí até é, o meu grupo da faculdade não tinha nada ainda, e aí teve um congresso de pediatria e eu fiz, gente, bora fazer, brasileiro ia ser aqui em Natal, bora fazer, e aí dei umas dicas de como a gente poderia fazer e pronto, o pessoal se movimentou também. É mais o start, é tipo, como a gente vai fazer? Com que tema? Aí pronto, eu dei o tema, dei um exemplo de tema, aí pronto, o pessoal conseguiu desenrolar também. O que é que foi o 80-20 para você tirar nota 10 no seu currículo na Unicamp? Eu precisava ter feito isso para ter tirado essa nota. Com certeza, o PIB, a participação em produção científica e grupo científico, sem sombra de dúvidas, porque eu contei tanto ponto para o PIBIC como ponto para produção de artigo. Uhum. Entendi. Aí, produção de artigo na íntegra e também contava para congresso, o resumo em congresso. Então, era uma coisa que conta em várias outras já. Quando você passou na Unicamp, qual foi a primeira coisa que tu fez? Eu gritei horrores, liguei para minha mãe morreu de chorar na mesma hora. E tu recebeu a notícia, você estava onde? Eu estava em casa me arrumando para nossa aula da saudade. Aí você, quem te mandou? Alguém te Não, mandou? Como é que foi? eu abri na mesma hora. Eu não esperava que eu fosse passar assim, porque tinham chamado para a segunda fase, mas não tinha nem a pontuação, nem, nem a classificação. Então, não tinha noção de em que classificação eu estava. E aí, quando eu botei meu nome, aí apareceu lá nas vagas, aí eu, caramba, não, não acreditava que realmente isso iria acontecer. Meu Deus do céu, quem tava com você? Tava meu namorado na hora. Eita, meu Deus. Aí foi todo mundo pulando, já comemorou. Foi. E eu chorando, eu chorava que só no dia anterior, dizendo, acho que eu não vou passar, não. Aliás, chorona. Aí, peraí, você sabia que ia sair o edital naquele dia. Eu sabia que ia sair o resultado. Aí tu tava só atualizando o site. Exatamente. E por que raios no dia anterior você achava que não iria passar? Porque nessa fase é assim, né? A gente fica arrasado com tudo, acho que não vai passar. Já tinha saído a do Einstein, eu não tinha passado na do Einstein. Fiquei desacreditada. Aí a única E tinha saído foi, a prova também? como? Saiu a prova do Einstein e você não passou. Aí saiu alguma outra também? Não, ainda tava para sair, mas
já tinha saído, já tinha feito a USP, a Unifesp, e aí eu tava naquele limbo de será que eu passo, será que eu não passo? Tava bem naquela nota de cor do ano anterior. E aí passou o dia todo chorando. Foi. Exatamente. E aí, quando você recebeu a nota, foi. Eu fiz "É essa que eu vou mesmo. Liguei pra minha mãe chorando que só também. Caramba, que massa. Não, sério, eu fiquei muito feliz, de todo o coração. Você sabe que eu fiquei feliz. Foi, foi. Caramba, que massa, que massa. E assim, da minha parte de currículo, eu acho muito incrível que realmente é nesse exato momento que tudo que foi feito durante todos os 6 anos passa a fazer sentido. Exatamente. Valeu muito a pena várias coisas que eu fiz. Não valeram a pena algumas coisas que eu fiz. Se eu fosse, tivesse uma inteligência, tivesse entrado no PPPA antes, teria focado mais em coisas mais importantes, não teria perdido tanto tempo com outras coisas. Aula de liga, fiz muito curso. E aí, se você fosse dar uma orientação para aquelas pessoas que estão em dúvida se entram ou não no programa PPA, o que é que você diria para essas pessoas? Eu diria, gente, entrem porque currículo faz diferença sim. Tanto para durante a formação, para você conseguir algumas oportunidades, como no final, para a questão de residência também. Conta demais, era o que eu estava falando aqui com Clara. 10% no final faz muita diferença, porque a segunda fase, em muitas provas, está sendo só análise do currículo. Então, você saber o que focar, como focar, e não sair atirando para todo lado, perdendo seu tempo à toa, com coisas que não valem a pena e também perdendo oportunidades que valeriam mais a pena ainda. Então, Bebel, eu queria agradecer de todo o meu coração a sua presença na live de hoje aqui. Muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz em saber que você foi aprovada na Unicamp. Você fez parte dessa aprovação. Faz isso não, não faça chorar essa hora da noite, não. É realmente, pô, eu sei o quanto você é dedicada, o quanto você estudou para ter o resultado que você teve hoje, o quanto você se esforçou durante todo o seu curso de medicina. Então, eu tenho muito orgulho. E eu fico muito feliz de ter participado de todo o coração. Viu? Então, um cheiro enorme no seu coração. E aí eu te vejo agora nos outros programas, porque no PPA tu já passou, então não vai estar mais no PPA. Então, Tá certo. um cheiro, viu, Bebel? Beijo. Tchauzinho.